bem, ouvintes da Rádio BarucFM.com, do portal Baruc Comunicações, YouTube, Facebook. Hoje a gente vai falar de um assunto muito delicado, muito importante para toda a coletividade, que é a questão da desapropriação. Você que tem o seu imóvel residencial ou comercial e que está passando por essa questão, né, da desapropriação por um órgão público, seja ele municipal, estadual ou federal. E hoje a gente está recebendo aqui a advogada, a Flaina do Nascimento Santos. Flaina, tudo bom? Tudo bem, obrigada. A Flaina é do escritório Gouveia. Isso. Né, associados. Flaina, bem, primeiro quero, mais uma vez agradecer a tua participação aqui na nossa emissora. Eu que agradeço. Para trazer essa questão que dá muita dor de cabeça e tira muito sono das pessoas que estão envolvidas nesse dilema, nesse processo de ter seu imóvel desapropriado, né? Sim. Primeiro, o que é o ato da desapropriação e quais são os tipos de desapropriação? Tá. Vamos lá. A ação de desapropriação, na verdade, a desapropriação é uma ação que o órgão público, seja, como o senhor falou, municipal, estadual, federal, ele se faz para ele ter o imóvel para si. Os órgãos públicos, eles não podem vir e comprar diretamente o seu imóvel, tá? Para eles adquirirem o imóvel, uma das modalidades é a desapropriação. Tá? E com a desapropriação, eles podem requerer para si, pegar para si esse imóvel. Tá? Mas, para isso, o que eles têm que fazer? Eles têm que seguir alguns atos que são primordiais para que isso seja legal, né? Eles têm que se valer da lei de desapropriação. A lei de desapropriação determina as regras de como funciona isso, tá? A desapropriação, ela existe quando o órgão público, ele precisa fazer um melhoramento no local, tá? Através de um decreto de utilidade pública, tá? A desapropriação, ela tem que ser feita através de uma declaração de utilidade pública do local. O órgão quer fazer algum melhoramento, uma escola, um metrô, um trem, né? Para isso, ele precisa publicar um decreto, né, de utilidade pública. E, com esse decreto, ele entra com a ação de desapropriação para que ele possa entrar no imóvel e ali fazer o seu melhoramento, né, que aquele decreto que ele fez estabeleceu. Então, a desapropriação é um instrumento pelo qual o órgão público vai adquirir o seu imóvel. Legal. E aí, a partir desse decreto tem todo um processo, tem todo um procedimento, né? Isso. Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte, espectador, como é que se dá isso, né? Como é que são essas etapas desse processo? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, tá, o órgão público, o que ele vai fazer? Primeiro, olha, eu quero fazer uma escola, um exemplo, tá? Então, eu quero o imóvel localizado em tal lugar. Eu vou fazer um projeto, eles têm que fazer um projeto para isso. Fazendo o projeto, eles vão ter que declarar de utilidade pública, que é fazer um decreto publicado no Diário Oficial, onde ele fala, olha, eu vou fazer uma escola em determinado local. E ali ele vai colocar por que ele vai querer, qual a metragem que ele vai querer. E publicado esse decreto, ele tem até 5 anos para entrar com a ação de desapropriação. Tá? Depois de 5 anos, se ele não der continuidade nesse projeto inicial, o decreto caduca, ou seja, ele não existe mais, e para que ele mais para frente queira
fazer novamente ou esse projeto ou um outro projeto, por exemplo, eu não vou mais fazer escola, vou fazer um corpo de bombeiros, ou então não vou fazer um corpo de bombeiros, vou fazer uma estação de trem. Ele tem que aguardar 1 ano e depois publicar novamente. Mas vamos supor que ele declarou de utilidade pública e nesses 5 anos ele falou, não, eu tenho interesse, vou continuar, tenho dinheiro em caixa, vamos fazer. Tá? O que ele vai ter que fazer? O próximo passo. Ele vai ter que entrar com a ação de desapropriação judicial. Tá? Ele entra com uma ação de desapropriação, onde ele fala que ele vai requerer esse imóvel para implementar o melhoramento que ele quer. Feito isso, o que ele vai fazer? O processo ele é distribuído, o juiz ele nomeia um perito, esse perito judicial que é nomeado pelo juiz, ele vai no imóvel do expropriado, né, que quando a ação é ajuizada, quem mora no imóvel passa a ser chamado de expropriado e não de réu, como comumente as pessoas pensam, né? Na verdade, ele não é um réu, ele é um expropriado. E o perito judicial, ele vai, avalia esse imóvel e junta esse laudo no processo. O juiz, uma vez vendo esse laudo, fixa o valor. Fixando o valor, fala assim, olha, órgão público, você pode entrar no imóvel, pegar o imóvel para você. Eu estou sintetizando, falando uma linguagem um pouco mais comum para as pessoas, entenderem, né? E eles vão ter que depositar o valor que o perito judicial encontrou para que eles entrem no imóvel e façam o melhoramento que eles querem. Tá? Fazendo isso, eles depositando o valor, aí eles já podem entrar no imóvel. Essa é a parte que o pessoal mais tem medo. Quando que eu vou sair do meu imóvel? Depois que o perito apresentou o laudo no processo e o juiz fixou o valor para o órgão expropriante depositar o dinheiro e o órgão expropriante fez isso, o que vai acontecer? O expropriado ele vai ter 30 dias para sair do imóvel, tá? Depois que é feito o depósito do valor que o juiz fixou, ele vai ter 30 dias para sair do imóvel. Certo. Essa é a questão. Legal. O Flaina, você falou a questão, por exemplo, são 5 anos, né? Que caduca. Mas vamos fazer um cenário aqui hipotético, né? Imagina. Por exemplo, como se trata de órgão público, tem mudança de 4 em 4 anos. Por exemplo, está um prefeito, sai, entra outro, ou governador, essas coisas. Isso. A ação começa, por exemplo, o decreto é feito faltando 2 anos para terminar aquele mandato. Tá. Acabou aquele mandato, chegou outro prefeito, ele para tudo. Ele para tudo. Ele falou, não vou mais fazer essa escola, não vou fazer mais bombeiro nessa região, vou fazer em outra. Tá. Aí, aquilo lá, mas já está rolando o decreto, já está sendo feito o decreto. Como é que é esse processo? Eu não entendi muito bem. As pessoas que estão ali, aquele proprietário daquela escola, como é que fica? Tá, então, o decreto ele continua valendo, independente da gestão que está, independente de quanto tempo falta para um exemplo, para o governador, para o prefeito, não importa, tá? O decreto ele continua valendo pelo prazo de 5 anos, independente da gestão. Se o gestor que está no momento não quiser dar continuidade, não tem problema nenhum. O decreto continua valendo por esses 5 anos, terminou 5 anos, não tem mais nada. Porém, se trocar a gestão e o outro gestor falar, não, vamos continuar, né, com esse projeto, ele também pode dar andamento. O decreto de desapropriação, de utilidade pública para desapropriação, ele não está atrelado à gestão que o publicou, tá? Ele vai continuar independente de quem quer que esteja no governo. Legal. Bem, eu queria que você falasse sobre a lei de desapropriação. Existe uma lei, né, que é bem antiga, mas parece que houve uma nova reestruturação, é isso? Isso, na verdade, o que acontece? A lei ela é antiga, tá? É a 3.365 de 41, faz muitos anos, ela é bem antiga, e ela teve sim uma
uma alteração, foi na Constituição Federal, tá? Que antigamente, o que acontece? O órgão público, para ele entrar com uma ação de desapropriação, ele precisa oferecer um valor pela casa do expropriado, tá? E esse valor é oferecido por ele, é uma liberalidade dele, tá? Ele não está vinculado ao juiz para ele depositar esse valor inicial. Ele atribui um valor que ele entende ser o correto pelo imóvel. E o que acontece? Antigamente, quando a lei foi publicada lá em 41, ela determinava, né, ela permitia que o órgão público, com este valor inicial, que ele entende justo, ele já pudesse entrar no imóvel, que se chama emissão na posse. Ele já poderia emitir-se na posse do imóvel, o que era complicado, porque se o órgão público não tem a necessidade de seguir nenhuma norma para que ele ofereça um valor para o seu imóvel, é difícil a pessoa já ter que sair sem ter o judiciário ali por trás, através de um perito que o juiz nomeia, né, para atribuir um valor do imóvel. Então, com esse valor ofertado, ele já poderia entrar no imóvel. Em 88, teve a mudança da Constituição. Isso, exatamente. O artigo 5º, inciso 24, o que ele fala? Que o órgão expropriante, ele pode desapropriar, né, através da lei específica. No entanto, a indenização, ela tem que ser justa, prévia e em dinheiro. Ou seja, o órgão público, ele continua tendo o poder de desapropriar, de oferecer o valor que ele entende ser o justo. No entanto, para que ele entre no imóvel, ele precisa depositar o valor que o perito, que o juiz nomeou, atribuir ao imóvel, né? Ou seja, nós temos uma diferença aí bem grande da propriedade. Não tirou-se a faculdade de desapropriar. No entanto, isso acabou beneficiando os expropriados, que até então ficavam condicionados a ter que aceitar. Ele não tinha opção. Ele tinha que aceitar e sair do imóvel apenas com aquele valor inicialmente ofertado, né? Não tinha o poder judiciário ali para falar assim, olha, não é o valor que o órgão público atribuiu inicialmente. Não, tem que ter alguém imparcial para se chegar no valor, que é através do perito. Tá, então aí, para que o nosso ouvinte possa entender, então Sim. Antigamente o poder público fazia uma oferta e você já sairia do imóvel. Isso. Hoje, com essa lei da Constituição de 88, essa alteração, tem todo esse recurso judicial do juiz nomear um perito, dele fazer a avaliação e aí, com isso, o poder público tem que depositar o valor determinado. Isso mesmo. Tá. Então, e como se dá essa indenização desse processo? Queria que você explicasse também, e se tem uma diferença entre os órgãos, por exemplo, municipal, federal, estadual, quais são, assim, os parâmetros utilizados pelo poder público para fazer uma avaliação, para desapropriar um imóvel? E aí entra também a questão, já pegando, da questão residencial e comercial. Ah, tá. Então, vamos lá. A princípio, a lei é única para os 3 órgãos, tá? Os 3 órgãos, eles têm que seguir o mesmo procedimento e, geralmente, eles assim o fazem, tá? Publica o decreto, ajuiza a ação. Recentemente, teve uma mudança, tá? Antes do órgão expropriante, eles ajuizarem a ação de desapropriação, eles têm que oferecer um valor para quem mora no imóvel. Ele tem que fazer essa oferta administrativa, que se chama. Geralmente, essa oferta administrativa é a mesma que vai ser ofertado em juízo. Tá? Então, é a mesma coisa. Eles acabam sendo iguais. Tá? Então, o procedimento é igual para todos os órgãos. Não importa qual seja, eles têm que seguir a lei de desapropriação. Quando o perito ele vem avaliar o imóvel, ele vai observar algumas coisas. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a vara das fazendas públicas, né, onde recebe essas ações expropriatórias.
E existe uma norma a ser seguida, que se chama normas CAJUFA, né? Uma comissão de peritos judiciais, e esses peritos, eles seguem alguns parâmetros. O imóvel comercial, até mercadologicamente falando, ele tem um valor maior. E, consequentemente, numa demanda expropriatória, ele também vai ter um valor maior. Existem alguns fatores também que influenciam, por exemplo, na avaliação de um imóvel residencial. Se o terreno é plano, ele vai ter um valor um pouco maior. Se o terreno é de esquina, ele também vai ter um pouco maior. Então, a gente... na verdade, o perito, né, e a gente, através dos nossos assistentes que vão debater esse laudo, porque esse laudo vai ser feito inicialmente pelo perito. No entanto, depois, ambas as partes, tanto o órgão expropriante como o expropriado, eles vão poder debater esse laudo, falar assim, olha, eu não concordo com X, eu não concordo com Y. Então, essas normas que vão nortear. Um exemplo, pode ser que no imóvel do senhor Antônio, o terreno seja plano e o perito falou que lá tem um declive, sendo que lá não tem. Então, o senhor Antônio, ele pode, através do assistente técnico, contestar isso, falar assim, olha, não, o meu imóvel é plano, por que teve esse fator, né, que diminuiu o valor? E quando é comercial, além dessa questão dele já ser um pouco maior, mercadologicamente falando, existe a questão do fundo de comércio. Que o que acontece? A lei de desapropriação, ela não estabelece o direito à indenização pelo inquilino que desenvolve uma atividade econômica no imóvel. E o nosso escritório, ele foi pioneiro na busca e conquista por essa indenização. Então, o que acontece hoje? Nos imóveis em que existe um inquilino, tá? Que ele desenvolve uma atividade econômica, ele faz jus à indenização pela perda do fundo de comércio que ele desenvolve ali. É claro que existem N fatores que têm que ser analisados, como documentação contábil, há quanto tempo ele está no imóvel, né? Mas existe sim essa indenização, que não é garantida, tá, pela lei de desapropriação. A gente se baseia nela para que ele seja indenizado. No entanto, as decisões são dos tribunais. Tá. E a jurisprudência atualmente está da grande causa... É favorável. Ela é favorável, sim. E dependendo também da atividade comercial, também isso influi? Não, assim, o que conta mais é o tempo, se a contabilidade está regular, né, ele precisa ter uma contabilidade correta. Então, o tipo, não, desde que não seja lista, né? Não, mas sim. O tipo não. Não, eu digo assim porque, por exemplo, tem comércio de porta aberta e tem aqueles comércio de porta fechada, que a pessoa fala, de zona mista, aquelas coisas. Então, não importa. É um comércio... Se a pessoa teve, né, se o expropriado, o inquilino, no caso, teve que fechar o seu comércio por conta da desapropriação e ele perdeu a clientela naquele lugar que ele exercia, sim, ele pode ser indenizado. Legal. Flávia, desculpa. Imagina. Flávia, outra questão também é sobre documentação, que eu acho que é uma coisa, por exemplo, importante. Nos grandes centros, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, quando a gente fala e vai para uma periferia, né, a gente encontra muito imóvel, não diria irregular, tá? Eu não uso esse termo irregular, porque infelizmente no nosso país existe uma burocracia muito grande para você regularizar os imóveis. Né? Então, não é... Às vezes a pessoa ela é envolvida nesse sistema, né? E ela acaba tendo um contrato de gaveta ou um contrato apenas de compra e venda. Ela não tem uma escritura, ou até mesmo o que acontece muito. Ela tem uma escritura, né? Mas a construção em si está irregular porque a mãe foi morar com ela num período que estava doente, ela teve que fazer um quartinho a mais e não fez alvará, não fez essas coisas. É uma coisa que acontece normalmente. Normal.
E aí há uma diferenciação da área construída com a área, né, que está no... Como é que fica toda essa questão na desapropriação? O que tem de desfavorável nisso, mas também o que tem de favorável, o que a pessoa ela pode também ser amparada, digamos assim, judicialmente? Sim, o que acontece, tá? Quando se chega nessa fase de depósito do valor na ação de desapropriação, o expropriado, né, o dono da casa, ele pode levantar o valor que está depositado. Não totalmente, tá? Ele geralmente se levanta 80% do valor que foi depositado, 20% fica no processo, porque esse processo ele ainda vai ter um deslinde muito grande, ainda vai demorar para ele terminar. 20% fica lá como se fosse um calção para o poder público, porque pode ser que o valor diminua lá na frente. Pode ser que aumente, mas também pode ser que diminua. Então, uma forma de assegurar o dinheiro público, esses 20% fica depositado lá, retido, para que lá na frente, se tiver alguma diferença, o órgão expropriante ele consiga se ressarcir. Tá? E o que acontece? Nesse momento do levantamento, quando chegar nesse momento, alguns requisitos têm que ser comprovados. Em primeiro lugar, que é o que o senhor falou, que é o que mais dá problema, é o imóvel estar no nome de quem está sendo expropriado. Tá? Muitas pessoas têm o contrato de gaveta, porque antigamente as pessoas faziam as coisas muito no fio do bigode, né? Como se fala popularmente, né? E assim, até muito tempo isso funcionou, né? Funciona bastante, mas hoje em dia tá mudando muito essa questão da imobiliária em São Paulo todo, acho que no Brasil todo, né? Tem se exigido cada vez mais. E na desapropriação sempre foi assim. Se o imóvel não estiver no nome de quem está sendo desapropriado, a pessoa não levanta. O dinheiro ele fica depositado no imóvel até que isso se regularize. Tá? Vamos lá, se alguém tem um contrato de gaveta e ainda tem contato com os vendedores, o ideal é ir lavrar uma escritura e registrar na matrícula. Tá? Se não encontrou mais a pessoa, porém tem todos os comprovantes, está tudo certinho, o que é difícil também, que geralmente a pessoa pagava, a pessoa recebia, cada um ia para o seu lado e pronto, acabou. Eu tenho o contrato, todo mundo acha, eu tenho o contrato, está no meu nome, eu moro aqui há 60 anos, não tenho problema nenhum. Não, pelo contrário, tem um problema porque não foi registrado. Se a pessoa tiver todos os comprovantes, tudo certinho, existe uma forma dela fazer a adjudicação compulsória, que é onde ela vai conseguir o registro do imóvel no nome dela, sem necessariamente a participação do vendedor, né? Ou de seus herdeiros, que geralmente também os vendedores já faleceram, não conseguem localizar os herdeiros. Então, uma outra questão, não conseguiu nenhum nem outro, vamos partir para outra possibilidade, que é a ação de uso capião. A ação de uso capião é a forma de adquirir o imóvel, né, regularizar o imóvel na matrícula, né, registrando. Entra com a ação de uso capião, com a sentença da ação de uso capião, é registrado no imóvel, aí sim a pessoa consegue comprovar na ação de desapropriação que o imóvel está em nome dela. Segundo requisito, a pessoa não pode ter dívidas de IPTU. Se a pessoa tiver dívidas de IPTU, também não consegue levantar, tem que estar quitado, tá? Todas as dívidas. Existem alguns argumentos... Referente àquele imóvel. Referente àquele imóvel. Isso, só referente ao imóvel. Se a pessoa tem 2, 3 imóveis não. E um IPTU de uma casa está ainda... por algum motivo, não está irregular, mas aquela da desapropriação está regular, não tem problema. Não tem problema, tá? Aí, cumprindo esses requisitos e fazendo a publicação dos editais, que existe a necessidade de fazer a publicação dos editais, porque pode ser que alguém tenha uma dívida com você, ou então tenha alguma questão sobre esse imóvel, é algo que tem que ser feito para dar publicidade, que existe aquela demanda expropriatória e que ninguém se opõe.
tá? É algo que deve ser feito. Em relação à área construída, isso não impede a Não impede. O que acontece? Quando o perito judicial ele vem no imóvel a avaliar, ele vai avaliar a situação real que existe. Existe muitas vezes, um exemplo, tá? A matrícula é de 100 metros de terreno, 200 de construção, mas na realidade tem 150 de terreno e 300 de construção. O que vai ser avaliado? A realidade que existe ali, entendeu? Independente dela estar averbada na matrícula ou não, que dificilmente isso acontece, mas vai ser avaliado e vai ser depositado no processo o valor referente à área real. Existe sim uma divergência, tá? Porém é bem minoritária, falando que teria que se regularizar essa matrícula para que fosse levantado o dinheiro, mas não, é a área real mesmo, é o justo e acaba sendo pago o justo. Até porque, né, Flaina, entra a questão do perito. O que eu estou percebendo é que o perito é que vai dar Isso. Digamos assim, geralmente a gente fala que é o juiz que bate o martelo, mas é o perito que vai bater o primeiro martelo para o juiz depois referendar. Mesmo porque o perito é o de confiança do juiz. Então, ele vai nomear um perito que seja de confiança dele. Olha, não, esse perito eu conheço, ele é íntegro, ele vai fazer uma avaliação justa e nomeia ele. Então, todo o norte da desapropriação realmente vai estar na avaliação através do perito judicial. E aí entra o papel do advogado, porque assim, pode acontecer do perito errar. Pode, já aconteceu diversas vezes. E o que se precisa? De um advogado especialista para que ele consiga rebater esse laudo através de um assistente técnico, tá? Que quando as partes nomeiam um engenheiro para se manifestar, né, para apresentar um parecer, para concordar ou discordar do laudo do perito, esse engenheiro, ele se chama assistente técnico. Esse assistente técnico, ele vai rebater, vai falar assim, olha, o perito, tudo bem, ele utilizou o metro quadrado correto, no entanto, ele deu um fator depreciativo que não cabe aqui. Ou então, ele deu um fator depreciativo na construção que não cabia. A minha construção era nível B, mas ele colocou nível D. Então, existe uma diferença de valores. E quem vai saber fazer isso é o assistente técnico através do advogado. Tá. E quem paga o perito? Perito judicial? O perito judicial, quem paga é o órgão expropriante. O juiz fixa um valor dos honorários, né? Ou então pede para o perito estimar os seus honorários e quem paga é o órgão expropriante. E aí, como você citou, o expropriante, o expropriado, ele pode ter o perito dele. Isso. É um perito, mas que, na verdade, como ele está do outro lado, né? Ele se chama assistente técnico, isso mesmo. E esse assistente técnico, quem paga é o expropriado. A outra parte vai ter o assistente técnico dela, tá? Isso ele sempre tem. É importante, é de extrema importância nesse momento, que as partes tenham o seu profissional para que seja feita a avaliação mais justa possível, né? Então, o expropriado, ele precisa ter também o seu assistente técnico, só que daí quem paga é o expropriado. Tá? Legal. Flaina, como eu falei no início da nossa entrevista, né, quando a gente fala em desapropriação do imóvel, né, e tudo, causa muita dor de cabeça, noites de sono, né? Quer dizer, Sim. sem dormir, noites, aquela insônia, aquela preocupação e tudo. Eu queria que você colocasse para o nosso ouvinte, né? Quando ele tem algum projeto ou alguma coisa levando a esse cenário de desapropriação no imóvel que ele está, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar, porque eu creio que existe aí muita questão da especulação que entra, né? E do desespero, das pessoas se desesperarem. E quando a gente se desespera, a tendência é a gente cometer ainda mais erros.
né? Verdade. Devido àquele desespero nosso. Você faz parte do Gouveia Associados, que é um escritório de advocacia que tem uma grande experiência nessa área de desapropriação, de fundo de comércio, de uso capião, dessas coisas. A tua vivência, a tua experiência, né? O que você recomenda para a pessoa que está nos assistindo, ouvindo, como ela deve proceder a esse cenário? Tá. Em primeiro lugar, não se desesperar, né? Que é difícil, é complicado, é um momento muito, muito diverso na vida da pessoa. Não se desesperar, entender que isso é um processo, que não vai ser do dia para a noite que vai acontecer, vai ter grandes procedimentos a serem seguidos, não é tão rápido quanto se falam, né? Mais ou menos quanto é o tempo de todo esse processo, uma média? Assim, vamos colocar que o órgão expropriante tem urgência, tá? No local. Eu vou fazer um bombeiros. Ele decreta, publica o decreto, né? No Diário Oficial. Se ele tiver pressa, em uns 5 meses, ele já ajuiza a ação. Ajuizando a ação, vamos colocar aí que até o perito ir, até depositar o valor, mais ou menos dá uns 8 meses. Tá? Até a pessoa efetivamente ter que sair do imóvel, vamos colocar em torno de 1 ano depois do ajuizamento da ação. Isso dependendo, tá, da urgência do órgão expropriante. Às vezes pode ser que seja mais rápido, que ele esteja com muita urgência para fazer aquele melhoramento, seja um pouco antes. Ou então, ele não tenha tanta urgência por X questões, né? E acaba demorando um pouco mais. Mas depois do ajuizamento da ação, em torno de 1 ano, mais ou menos, para o expropriado ter que sair do imóvel. Tá. Mas, voltando à questão, só tirar uma dúvida que a gente... todo esse processo que você falou. Então, se o órgão público não tem essa urgência e ele vai até ir para o juiz, perita essas coisas, mas ele tem o prazo de 5 anos para resolver isso? Não. Pode demorar 15 anos? Isso. O que tem o prazo de 5 anos é apenas o decreto. Esse decreto dá a faculdade para o órgão expropriante ajuizar a ação. Se ele ajuizou a ação dentro desse prazo, ele não tem obrigação de terminar esse processo em 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não. Ele ajuizou a ação, o processo segue o curso normal. Mesmo porque tem processos que demoram mais, tem processos que demoram bem menos, né? Pode ser que vá bem mais do que esses 5 anos. E isso é meio preocupante, né? Porque a vida da pessoa para. É o que a gente percebe, né? É claro, obviamente, que ninguém aqui é contra, pelo contrário, de um bem... de um bem coletivo. Então, uma construção de uma estação do metrô, uma construção de um hospital, a construção de um corredor de ônibus que vai favorecer toda a população, ninguém é contra isso. Sim. O que a população e as pessoas que entram nesse cenário ela busca, primeiro, é uma justiça, né? E depois é a questão rápida. É a questão, poxa, eu não posso parar minha vida até você se decidir o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, teria que ter um prazo mínimo para aquilo sair ou não sair, quer dizer... Aí, de repente, você para a sua vida completamente, você não faz mais nada, porque ele fica naquela coisa, eu estava pensando o ano que vem fazer uma reforma, porque o telhado está com problema, mas eu vou investir mais um dinheiro no meu telhado, gastar, se está nesse processo, e aí pode demorar 2 anos, né? Ou pode demorar 20 anos, e o telhado? Enfim... É um pouquinho, é por aí que é angustiante, não é? Realmente, existe essa questão mesmo, tá? Porém, em relação ao ajuizamento da ação, não tem como se obrigar o órgão público, porque existem N fatores, tá? Se ele vai ter orçamento para o próximo ano, a gestão, por mais que não esteja vinculada à gestão que fez a publicação do decreto, existe, né?
não é interesse, mas a possibilidade de fazer, às vezes uma gestão, ela previa, tinha um orçamento em mente, achando que iria conseguir dar andamento, e na outra viu-se que não deu, não teve como. Então, durante esses 5 anos que o decreto ainda está vigorando, ainda assim é uma faculdade do órgão público. Depois que foi ajuizado, existem alguns mecanismos, né, do judiciário intervir nisso e falar assim, olha, não tem como esse processo durar 20, 30 anos, entendeu? Mas isso, a ação tem que estar ajuizada. Por isso, é importante o auxílio de um advogado especialista. A gente faz até um paralelo com o médico. Quando você vai num clínico geral, o clínico geral, se você tem algum problema no coração, tem alguma suspeita, ele vai te enviar para um cardiologista, né? Para que esse cardiologista investigue o que tem no seu coração. A advocacia, o direito, a gente fala a mesma coisa. É de extrema importância que você procure um advogado especializado que vai conseguir te orientar nessa situação tão complicada. Porque a maioria das pessoas que são desapropriadas, elas moram no imóvel. Elas vão ter que sair do imóvel, muitas vezes não tem outro imóvel para ir. Vão ter que acabar ficando de favor na casa dos outros. Então, é de extrema importância que procure um advogado especialista e que dê as melhores orientações. Legal. Por falar em escritório de advocacia, né, especialista, conta um pouquinho da história do escritório de vocês, do Gouveia Associados. Você é uma das sócias, do escritório. Conta um pouquinho da história, né? De todo o trabalho que vocês realizam também. Já aproveita aqui para o nosso espectador, né? Telespectador, ouvinte aqui da Baruch, do portal Baruch Comunicações também. Já deixa site, né? Algumas informações que eu acho bem interessantes, porque tudo isso que a gente está conversando, é claro, obviamente, não dá para aprofundar. Mas eu creio que no site de vocês e na coisa tem mais informações, mais informações mais substanciosas a respeito do assunto, né, Flaina? Certo. Olha, nós somos a Gouveia Advogados, tá? É Gouveia sem o I, tá? O escritório, ele atua há 60 anos na ação apenas, única e exclusivamente com ação de desapropriação. Foi fundada pelo Dr. João, pai do Dr. Fábio, que hoje é meu sócio, né? O Dr. João hoje ele tem 92 anos. Ele não está mais tão à frente do escritório, até por conta da idade, porém ele está sempre aqui com a gente, né, olhando, perguntando dos clientes, principalmente, que o Dr. João sempre foi da área de atendimento ao cliente. O negócio dele era falar com os clientes, né? O Dr. Fábio, seguindo os passos do pai, né, continuou apenas também nessa área da ação de desapropriação, né? E eu, em 2006, iniciei no escritório. Depois de formada, né, na época eu ainda não era formada, foi me dada a oportunidade de eu virar sócia. Hoje sou sócia do escritório, somos eu e o Dr. Fábio sócio, temos uma equipe de advogados. A gente atua única e exclusivamente em desapropriação, então há mais de 60 anos estamos aí só nessa vertente do direito. A gente está localizado ali na Brigadeiro Luiz Antônio, próximo da sede da OAB, que também é perto do Fórum da Fazenda Pública e do Tribunal de Justiça. E acho que é isso, né? E o site? Tem o site, temos sim. O nosso site é www.gouveia, sem o i, tá? Advogados, com um A só, .com.br. Temos o nosso Instagram, que é Gouveia Advogados. E temos... Mas acho que é isso. O Instagram e o Facebook também, que também é Gouveia Advogados. Legal. Flaina, bem, é um assunto, né, que a gente iria ficar aqui conversando horas, que tem várias nuances, né? Várias coisas, né? Mas desde já agradeço pela tua participação aqui na Baruch, né? Aos nossos ouvintes aqui, esclarecendo um pouco dessas dúvidas. Quem está passando por esse cenário agora está mais, digamos assim, mais calmo, mais tranquilo, não está tão à deriva. Sim, já tem uma tábua para se pegar com o naufrágio do Titanic, né? Não precisa ficar em mar aberto.
Eu queria que você colocasse mais alguma coisa, pontuasse alguma coisa que você acha relevante, que a gente acabou não abordando durante a entrevista. Fique à vontade e agradeço desde já a tua participação e obrigado. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom a gente estar aqui, né, informando a população que quando a gente fala do direito, muitas pessoas têm medo, né? E o direito não é para se ter medo, é para se entender, que você entendendo os seus direitos, você vai saber como se portar, principalmente numa situação dessa, onde você vai ter que sair da sua casa, vai ter que deixar o seu imóvel. Muitas vezes as pessoas moram há muitos anos, não querem sair, as pessoas, elas acreditam que se elas irem contra a desapropriação ou falarem eu não quero, não vai existir, mas não é assim. Uma vez ajuizada a ação, o poder público falando que quer aquele imóvel para fazer o seu melhoramento, não tem como o expropriado ir contra. Ele vai ter que sair do imóvel, não vai ter como. É lógico que tem ajuste prévio indenização, que aí é onde entra a atuação do advogado, né, para defender os interesses do expropriado. Mas ir contra a desapropriação, infelizmente, não tem como. Se aquele lugar ficou determinado para ser algum melhoramento e o órgão expropriante for dar continuidade, o que resta é ir em busca da justa prévia indenização. Eu falo assim porque a gente já teve clientes que foram ludibriados por falarem para eles que eles conseguiriam barrar essa desapropriação. E não é assim que acontece. Infelizmente, não é assim. Agora eu me lembrei também de uma outra questão, só para finalizar, que a gente ouve muito, né? Tem alguns termos que a gente ouve muito, a questão, por exemplo, precatório. Queria que você falasse sobre essa questão, porque muitas pessoas falam, nossa, meu Deus, agora a minha casa vai ser desapropriada, o meu imóvel, e eu vou receber precatório, ou seja, não vou receber, porque né, a gente sabe a realidade. Como é que é essa questão do precatório, ou não entra, como você falou, é depósito em dinheiro, numa conta determinada? Como é que é? Sim, isso? o que acontece? Existe sim a possibilidade do precatório, a depender do órgão que está sendo, que está desapropriando. Tá? Alguns órgãos que se chamam administrações diretas, existe a possibilidade de ser pago algum valor na forma de precatório. Porém, o que acontece? Vai ser feito o laudo, como eu falei, tudo se baseia no laudo, né? No perito e no laudo. Vai ser feito o laudo, são feitos 2 laudos na ação de desapropriação. O primeiro laudo é o laudo prévio, onde o órgão expropriante deposita o valor para ele se emitir na posse, para ele entrar no imóvel. Depois que é feito este laudo, né, é feito um segundo laudo para confirmar ou alterar esse primeiro laudo, que esse laudo, a princípio, é prévio, rápido, só para ter a possibilidade do órgão expropriante entrar no imóvel de forma rápida, tá? Nesse segundo laudo, pode ser que o perito fale assim, olha, não é o valor que eu falei lá atrás, é menos ou mais, tá? Se nesse segundo laudo o perito fala assim, olha, não era aquele valor, foi maior, tá, do que eu falei anteriormente. E este órgão que ajuizou a ação é da administração direta, essa diferença que tiver entre o primeiro laudo, que se chama laudo prévio, e o segundo laudo, que se chama laudo definitivo, vai ser pago em precatório. Tá? Existe uma discussão que ainda está sendo travada nos tribunais superiores, que fala, esse valor não vai ser mais precatório, este valor vai ser em dinheiro, depende de N fatores também, como por exemplo, o órgão expropriante, ele está em dia com os precatórios? Se ele estiver em dia com os precatórios, não vai ser pago em dinheiro, tá? Vai ser pago através de precatório no exercício seguinte, porque daí está em dia, não é uma demora tão grande. Se o precatório não estiver em dia, os precatórios de um modo geral, tá? Daquele órgão. Se os precatórios não estiverem em dia, aí sim vai ter que se depositar todo o dinheiro, inclusive desse segundo laudo,
vai ter que depositar no processo. Mas ainda é uma discussão que está sendo travada nos tribunais superiores. Ainda não temos uma definição 100% garantida, tá? Está próximo de finalizar essa discussão, mas ainda não. Existe a possibilidade? Sim, porém, nessa segunda, né, fase, que é no laudo definitivo ser apurado um valor a maior. Legal. Flaina, obrigado e seja sempre bem-vinda aqui na Rádio Baruch. Tá? Eu que agradeço. Tá. Quero também agradecer a participação do Castanho, que veio me acompanhar. Que é um dos integrantes também lá do escritório Gouveia, né? Isso. Gouveia sem o I, E-A, né? Gouveia. Gouveia. Gouveia Advogados. Obrigado. Obrigado, senhor. Tá, valeu. Qualquer dúvida, pode acessar o nosso site, as nossas redes sociais. O site www.gouveaadvogados.com.br, o Instagram e Facebook Gouveia Advogados. Legal. Lembrando que essa é a nossa missão aqui na radiobaruchfm.com, que é sempre trazer a informação de qualidade e prestar um serviço à população para aquelas pessoas que realmente não sabem como é que funciona. E aqui o nosso objetivo principal é informar, é trazer essa informação de qualidade para que não se crie um pânico, uma especulação e que as coisas sempre têm um caminho, né? Uma solução. Sim, uma boa solução, como o senhor falou. Obrigado e mais uma vez agradecemos a participação de vocês aqui na nossa emissora. Obrigada.